Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situado na Rua Silva Jardim 503, Macoco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. O tema desta manhã é quando o crente não ora. Vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro ao nosso coração nesta manhã, Senhor, meu Deus, trazendo despertamento, trazendo, meu Deus, discernimento espiritual. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base é no livro de Jonas. Abra sua palavra no Antigo Testamento, livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, depois versículo 11, 12 e 15. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu num profundo sono. Agora, versículo 11 e 12. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E disse-lhe: Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Agora vamos para o versículo 1. Jonas foi um profeta do reino do norte, durante o reinado de Jeroboão II. Versículo 2. Vai a Nínive. Jonas foi chamado por Deus para advertir a Nínive concernente ao juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela em consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Israel odiava os assírios e os considerava uma grande ameaça à sua sobrevivência. Versículo 3. Jonas se levantou-se para fugir. Jonas fugiu da chamada divina. Recusava-se a entregar-se à mensagem de Deus a Nínive, porque receava que seus habitantes se arrependessem a Deus e os livrasse do juízo. O profeta não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação,
exceto Israel, e, sobretudo, que não tivesse compaixão da Assíria. Jonas se esquecera de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que ele fosse uma bênção para os gentios e os levasse o conhecimento de Deus. Cristo vocacionou a igreja para cumprir uma tarefa missionária maior do que a de Jonas, ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Então a mensagem da igreja nos dias de hoje é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Tal como Jonas, muitas igrejas pouco se interessam pela obra missionária. Preocupam-se exclusivamente com a edificação de seu próprio reino no país onde atuam. Versículo 3, Tarsis. Tarsis ficava ao sudoeste da atual Espanha. É uma distância de aproximadamente 4.000 quilômetros. A via de Israel. Era, portanto, um dos lugares mais remotos em relação à Terra Santa, em direção oposta de Nínive. Versículo 4. Um grande vento. Deus envia uma grande tempestade sobre o mar Mediterrâneo, a fim de persuadir a Jonas a obedecer à chamada divina. Devido à desobediência de Jonas, as vidas dos marinheiros estavam em perigo. Se os crentes não estiverem plenamente consagrados a Deus, a sua vontade, suas famílias e as demais pessoas que o cercam, muitos poderão sofrer. Jonas dormia em um profundo sono. Versículo 5. Enquanto a vida dos marinheiros corria um grande perigo, o servo de Deus dormia. Hoje, muitos crentes que se acham adormecidos e despreocupados, enquanto ao seu redor almas preciosas perecem nas tempestades da vida. Então, aqui nos fala que muitos crentes estão dormindo espiritualmente. Lancemos sortes, versículo 7. É provável que os marinheiros tenham colocado pedrinhas ou pequenos pedaços de madeira marcados num vasilhame para tirarem um deles. Deus controla a escolha, de modo que a sorte recaia sobre Jonas, identificando como o culpado. Versículo 12. Lançai ao mar. A disposição de Jonas em morrer para salvar os marinheiros indica quão culpado ele sentia por ter desobedecido a Deus e por colocar a vida da tripulação em perigo. Aqui em Jonas 2, versículo 1 e 2, nos diz: E orou Jonas ao Senhor, ao seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui nos fala que no meio da aflição, no meio da adversidade, orou Jonas. Esta é a oração de Jonas, pedindo livramento de morte e a subsequente ação de graças. No ventre do grande peixe, Jonas clama ao Senhor. Embora se considerasse quase morto, sua oração é ouvida pelo Senhor, que em sua misericórdia
poupa-lhe a vida. Os crentes nunca devem perder a esperança, mesmo em situações que pareçam insuportáveis. Aquela situação para Jonas parecia uma situação insuportável. Ele podia ter perdido a esperança. Os crentes nunca devem perder a esperança, mesmo em situações que pareçam insuportáveis. Assim como Jonas, os crentes devem clamar a Deus, pedindo misericórdia e ajuda. Depositemos, pois, nossas vidas em suas mãos. Nós devemos compreender que precisamos orar e obedecer a Deus. Saber quando o crente deixa de buscar a direção de Deus, ele prejudica a si próprio e aos que rodeiam. Conscientizar-se de que através da oração e o estudo da palavra o crente é dirigido por Deus. Então, quando você vive uma vida de oração e uma vida dedicada à leitura da palavra de Deus, você é dirigido por Deus. O crente que não ora, não cresce espiritualmente, não está em primeiro lugar, Deus não está em primeiro lugar em sua vida, não é submisso ao Senhor, não reconhece a Deus em todos os seus caminhos, não aprende a confiar no Senhor. Os benefícios de uma vida de oração são, de algum modo, conhecidas pela maioria dos crentes em geral. Quando se estudam sobre oração, estes benefícios são destacados. É necessário que o cristão esteja ciente dos efeitos adversos da vida, de quem é relapso nesta área. As bênçãos divinas para os que propõem a orar regularmente em afinco, há também consequências desastrosas para aqueles que são negligentes nesta prática. Quando o homem ora, mas não obedece. Jonas desobedece a Deus. Jonas é um exemplo do crente que não quer fazer a vontade de Deus. É de se esperar que um homem chamado por Deus. Jonas era um homem chamado por Deus. Dependa exclusivamente dele para realizar o trabalho proposto. Todavia, como Jonas, muitos decidem por si mesmos o que fazer, o modo como fazer. Esquece-se de buscar a direção do Senhor, que o chamou, pois querem seguir sua própria vontade. Jonas foge da presença de Deus. Jonas tinha comunhão com Deus, conhecia a vontade do Senhor e sabia exatamente o lugar para o qual Deus o tinha chamado. Todavia decidiu por conta própria ir para outro lugar, longe da presença do Senhor. A desobediência de Jonas quase causou a morte de todo o navio. Através desse episódio, aprendemos que a nossa desobediência pode trazer prejuízos àqueles que estão próximos de nós. Ouça e obedeça a voz de Deus. Jonas é jogado ao mar. Jonas estava consciente de sua desobediência. Ele sabia que a tempestade era por sua causa. Por isso não hesitou em dizer: lançai-me no mar, ao mar. Jonas tentava fugir da presença de Deus. Se não fosse a intervenção milagrosa do Senhor, ele teria perecido dentro
da barriga do grande peixe. Jonas clamou a Deus, ao Senhor, que é grande em misericórdia e está sempre disposto a perdoar. Ouviu sua oração. Jonas teve de ir para o ventre de um grande peixe para aprender a respeito da obediência. Pare um instante e reflita. O que é necessário em sua vida para que você se disponha a obedecer a Deus e ter uma vida de oração? Não seja como Jonas. A desobediência a Deus pode trazer prejuízos a nós e àqueles que estão próximos. Deixando de buscar a direção de Deus. Nós vemos a vida de Josué. Quando o povo de Israel estava estabelecido na terra em que o Senhor havia prometido a seus pais, os moradores de Gibeão, com astúcia, vieram até Josué para fazer um acordo de paz. Josué 9, do 1 ao 15. Josué e os líderes do povo cometeram um grande erro. Não buscaram o conselho de Deus. Assim, sem orar e buscar a direção divina, fizeram um concerto com os gibeonitas. Essa decisão imprudente trouxe os cananeus para dentro de Israel. Além disso, o povo de Deus precisou entrar em guerra para honrar o pacto que havia feito fora da direção do Senhor, a fim de proteger aqueles que o haviam enganado. Josué 10, do 6 ao 11. Outro exemplo, Davi. Davi foi um homem que procurou viver em comunhão com o Senhor, mas ele também teve deslizes e, por vezes, esta comunhão foi interrompida. Em certa ocasião, Davi não consultou o Senhor quando resolveu fazer um censo. Isso está em 2 Samuel 24, do 1 ao 25. Talvez o rei quisesse orgulhar-se do seu poderio militar. Todavia, quando o censo terminou, Davi se sentisse mal e declarou: muito pequei no que fiz. Davi caiu em si, então clamou ao Senhor, pedindo-lhe seu perdão. Quando o homem não busca a direção de Deus, coloca-se em situações bastante desagradáveis e perigosas, causando prejuízo a outras pessoas. A atitude errada de Davi fez com que 70.000 homens perdessem a vida. Então aqui Davi, ele fez um censo. Ele queria saber quantos homens tinham no seu exército. E ele fez esse censo sem pedir a direção de Deus. Então houve um castigo. 70.000 homens perderam a sua vida. Sara, outro exemplo. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara. Gênesis 15, versículo 4. Tendo aguardado a promessa por muito tempo, Sara foi vencida pela impaciência. Ela quis agir por conta própria, tentando passar à frente de Deus. Sara não orou buscando a direção de Deus. Ao prover um filho a Abraão, através de Agar, sua serva, a precipitação de Sara causou-lhe uma série de problemas. O crente que não busca a direção de Deus toma decisões precipitadas, prejudica a si mesmo
e os que estão próximos. Então nós vemos aqui 3 exemplos. Foi de Josué, de Davi e de Sara. Buscando conselhos em outro lugar. Agora vamos falar de Acasias. O reinado de Acasias sobre Israel foi caracterizado pela iniquidade. Ele abertamente desprezou o Deus de Davi, servindo a Baal-Zebube. Acasias, após cair no alto de sua casa em Samaria, ficou doente e recorreu a Baal-Zebube, a quem mandou perguntar se sararia de sua doença. Um homem que se afasta dos caminhos do Senhor chega aos extremos inimagináveis, ao ponto de consultar um Deus sem condições de salvar ou de responder. Por intermédio do profeta Elias, Deus perguntou a Acasias: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Acasias não temia o Senhor e morreu em consequência de sua enfermidade. Outro exemplo é do rei Saul. Após a morte de Samuel, quando os filisteus se reuniram para uma batalha contra Israel, Saul resolveu consultar uma pinotisa, uma adivinha que entrava em contato com espíritos demoníacos para saber se deveria ou não entrar na guerra. Uma vez pode-se desprender o profundo abismo no qual o homem sem Deus cai, em modo que aceita buscar conselhos em qualquer lugar, inclusive dos agentes do inferno. Horóscopos, espiritismo, adivinhações, isso é tudo condenado pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 12. Essa Bíblia aqui é Nova Versão Internacional, é uma versão mais simples, é uma linguagem mais simples da palavra de Deus. Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia e faça preságios ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que haja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de Deus. Então aqui diz para não consultarmos médiuns, não consulte espíritos e nem consulte os mortos. Então a Bíblia condena isso. A Bíblia condena você de consultar horóscopos, espiritismos e adivinhações. Isso é condenado pela palavra de Deus. Através da oração e do estudo da palavra, o crente é dirigido por Deus. Então, se você tem em casa livros de horóscopos, livros espíritas, se desfaça desses livros.
porque a Bíblia condena. Através da oração e do estudo da Bíblia, o crente é dirigido por Deus. Então você é dirigido por Deus através da oração, da comunhão da oração e do estudo da palavra de Deus. Não é necessitando de nenhum outro superfúgio para encontrar o caminho a seguir. Roboão. Depois da morte de Salomão, Roboão tornou-se rei. Ele não procurou seguir o exemplo de seu pai, que pediu a Deus sabedoria para governar. Roboão, além de não orar e não buscar os conselhos divinos, preferiu seguir os conselhos insensatos de seus amigos. Através da oração e do estudo da palavra, o crente é dirigido por Deus. Conclusão. A falta de oração e da busca constante pela vontade de Deus leva o homem a uma vida que prejudica a si próprio e aos que o rodeiam, principalmente se este homem é um líder. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos dê forças espirituais para estar sempre aos seus pés, em oração, buscando sua direção para a nossa vida e para o desenvolvimento do trabalho que Ele colocou em nossas mãos. Ele está sempre disposto a ouvir e atender aqueles que buscam de coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, aqui na Tua Palavra, Senhor, nos diz, Senhor, meu Deus, que Jonas, ele pagou um preço enorme, Senhor, pela sua desobediência, Senhor, meu Deus. Mas, mesmo passando por aflições e adversidades, Jonas ali, ele resolveu obedecer a palavra do Senhor, Deus, e pregou o Evangelho naquela cidade, Senhor, ali da Síria. Meu Deus, que possamos ser homens e mulheres de Deus, que possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor, meu Deus, o Teu chamado, Senhor Jesus. Que possamos obedecer o ide do Senhor Jesus, que é pregar, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Graças te damos, Senhor, meu Deus, que a palavra de Deus hoje é pregada na televisão, a palavra de Deus é pregada no rádio, a palavra de Deus é pregada na internet, pelos meios de comunicação, é pregada no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, meu Deus. Hoje a palavra de Deus, ela é pregada nos quatro cantos deste mundo, meu Deus. Que esse ide, Senhor, meu Deus, possa ser significativo, Senhor, em nossa vida, meu Deus. O Senhor venha ter misericórdia, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, meu Deus, possa obedecer, meu Deus, esse chamado que é pregar, Senhor, meu Deus, o Evangelho, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa os pastores, os presbíteros, diáconos, as servas de Deus, que pregam, meu Deus, o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que possamos, meu Deus, ser semelhantes, meu Deus, a Jesus, que pregava, meu Deus, o Seu Evangelho, meu Deus. Senhor, te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, Senhor, meu Deus, de advertência sobre o crente que não ora, Senhor, meu Deus. Que possamos, Senhor Jesus, sermos homens e mulheres de oração e de estudo da palavra de Deus. Meu Deus, ser conosco nesta manhã e abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique com Deus. Deus abençoe.